muito obrigada por essa entrevista. E eu gostaria de saber, tem motivo para o mercado financeiro ter se estressado na quinta-feira e ainda com sequelas nesta sexta-feira, após o discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, eu penso que não. Eu penso que a equipe de transição constatou aquilo que o Brasil já sabia, que os agentes econômicos sabiam, que os investidores sabiam. O Brasil vive um rombo nas suas contas públicas, muito em função da gastança que se deu para que se ganhasse ou que se tentasse ganhar as eleições. Ou seja, o governo Bolsonaro provocou um rombo nas contas públicas, acreditando que esse rombo, esses recursos despejados na mão do povo brasileiro, pudesse lhe dar a vitória eleitoral. Portanto, o mercado sabia da existência desse rombo. O que a transição está procurando fazer é abrir a possibilidade de um gasto extra para que não tenha descontinuidade dos programas sociais existentes, para que não tenha interrupção do Auxílio Brasil, por exemplo, para que nós possamos ter perspectiva de recuperação minimamente do salário mínimo, dos benefícios continuados. Portanto, o que a equipe de transição está elaborando é uma medida legislativa para que não tenha descontinuidade de programas importantes que hoje são fundamentais na vida do povo brasileiro. Portanto, eu tenho dito que o mercado está sofrendo por antecipação de algo que não vai existir. Ou seja, um governo liderado pelo presidente Lula, não há a menor possibilidade de perder o controle das contas públicas. Certo, mas no discurso, é exatamente pelo tamanho do déficit que, como o senhor falou, já é conhecido na casa dos bilhões. É por isso ou é porque o mercado ontem ficou com a impressão de que o presidente Lula estava falando, o presidente eleito Lula estava falando com um certo desdém em relação à responsabilidade fiscal? Em hipótese alguma, nós sabemos que hoje, numa conta rasa, que o Brasil tem um rombo por volta de 100 bilhões de reais. O que o presidente Lula está pedindo é uma autorização legislativa para que não haja descontinuidade dos programas existentes, principalmente os programas de transferência de renda para as famílias mais necessitadas. E, claro, para que a gente possa retomar o crescimento econômico, o presidente Lula tem dialogado sobre a possibilidade de nós termos uma margem orçamentária para que se invista em obras, para que se invista em obras de infraestrutura em parceria com os governos estaduais, com as prefeituras, para que haja geração de empregos. Mas tudo isso feito de forma racional, com um déficit totalmente administrável e com um déficit que, com o crescimento do PIB, esse déficit será, no próximo período, colocado dentro do orçamento. Repito, não há a menor possibilidade de um governo liderado pelo presidente Lula perder o controle, perder as rédeas do gasto público, porque o presidente Lula tem um princípio: ele governa com responsabilidade, ele governa com compromisso. Portanto, esse burburinho gerado pelo mercado, por isso que eu digo, não tem fundamento, não tem lastro na realidade. E é interessante porque o senhor publicou um artigo falando sobre isso, e agora a gente faz essa entrevista também para a gente discutir um pouco desse artigo, que o senhor contou ali suas ideias, e saber um pouquinho mais, já que o senhor é uma espécie de bombeiro também, o senhor muito tem esse perfil pacificador e de diálogo também com o mercado, a gente sabe que o senhor é uma pessoa que é procurada para dialogar e tudo mais, e da extrema confiança do presidente. Agora, tudo bem, o governo de transição vem fazendo contas de déficit de 175 bilhões, ou seja, de 100 bilhões quase dobrar, para poder manter todas esses programas em continuidade, funcionando, e inclusive outros que estavam mais parados voltar, enfim, garantindo, como por exemplo, essenciais como farmácia popular. Essa é a conta de 175 bilhões. Quando essa conta vinha sendo apresentada, não houve esse derretimento da bolsa, disparada de dólar, etc.
Eu insisto que essa questão do conteúdo do discurso dele, quando fala, temos meta de inflação, mas não temos metas para crescimento, essa tal de responsabilidade fiscal, enfim, essa série, o que houve não foi, como o senhor falou, já está precificado, mas o que houve foi a reação ao discurso dele. Ele errou? Olha, o que eu te digo, Débora? O presidente Lula fez um discurso emocionado ontem em Brasília, muito emocionado, muito tocado pela situação da fome que assola famílias brasileiras. Nós estamos falando de mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros que hoje passam necessidade alimentar, vivem em insegurança alimentar. E eu penso que se nós formos contabilizar a insegurança alimentar, esse número é muito maior do que 30 milhões de brasileiros. Então, o presidente Lula fez uma fala emocionada. Agora, é importante nós também recuperarmos a fala do presidente Lula no dia 30/10, logo após nós temos a conclusão da apuração, portanto, que o TSE reconheceu o presidente Lula como presidente eleito. Ele fez uma fala histórica, onde ele assumiu o compromisso com o povo brasileiro, que ele vai governar o país sem sobressaltos, sem surpresas, que ele vai fazer uma gestão econômica sem surpresas, as posições serão construídas junto com a sociedade, ouvindo a sociedade. O presidente Lula tem utilizado um mantra, quando ele diz que o Brasil tem que ter credibilidade, o Brasil tem que ter estabilidade e o Brasil tem que ter previsibilidade. Esses três pilares formam o ambiente mais propício para o investidor, ou seja, é tudo que o investidor quer, chegar num país ou estar num país onde ele tenha tranquilidade, ele tenha estabilidade para investir e ele tenha previsibilidade, ele saiba o que vai acontecer. Quando eu digo que governar com déficit é algo tranquilo e natural, inclusive nas principais economias do planeta, se nós pegarmos as contas públicas dos Estados Unidos, nós temos um déficit de $1 trilhão, e nem por isso a Bolsa Americana, a Bolsa de Nova York, derrete. Se nós pegarmos o que foi feito durante a pandemia, economias da Europa, economia como, por exemplo, a da Alemanha, aumentou a base monetária, o que é muito mais heterodoxo do que você administrar um déficit. Você administrar o déficit, ele é normal, ele é natural nas economias, principalmente quando você vive um ambiente que nós vivemos hoje. Transição de governo. A transição de governo, por si só, ela gera uma instabilidade porque você pega um orçamento que não foi você que elaborou, não foi você que estabeleceu as prioridades. E no caso brasileiro, além da transição, nós estamos herdando um governo com um rombo nas contas públicas. Nós não podemos ter descontinuidade de programas, como você lembrou, além dos programas de transferência de renda, tem também programas importantes para a saúde do povo brasileiro, como a farmácia popular, e no momento de transição, de déficit, de estagnação econômica, de incertezas por conta de uma possível, de uma guerra existente no coração da Europa e a possibilidade dessa guerra se expandir. Também de uma recessão internacional pós-pandemia. Num ambiente como esse, é papel do Estado. Isso é aqui no Brasil, isso nos Estados Unidos, foi feito nos Estados Unidos, foi feito na Europa, por exemplo, na crise econômica de 2008, é papel do Estado induzir a retomada do crescimento. Então, se você tem um déficit contabilizado por conta de um rombo, por conta da necessidade de não descontinuidade de programas e também da necessidade do Estado induzir, não há problema nenhum. A questão é, esse déficit tem que ser colocado para dentro do orçamento ao longo do tempo. E se você tem no estímulo econômico a possibilidade de crescimento do PIB, esse déficit está lastreado no crescimento do PIB. Portanto, ele vai ser incorporado ao orçamento no longo do tempo. Isso é uma prática normal das principais economias do mundo. Onde é que está o problema? Não há problema. O que eu penso
Débora, é que é muito ruído que se criou, né? É por isso que eu digo que a frase síntese é: os mercados estão sofrendo por antecipação de algo que não vai existir, porque nós não vamos ter um Brasil liderado pelo presidente Lula sendo governado sem o controle das contas públicas. Um governo liderado pelo presidente Lula não vai perder as rédeas das contas públicas. Esse cenário é improvável, não vai existir. O que eu penso, Débora, é que nós temos, quando nós falamos do combate à fome, à pobreza, à vulnerabilidade, à exclusão social, à falta de perspectiva no país, nós deveríamos estar pactuando governos, lideranças políticas, lideranças empresariais, trabalhadores, investidores do capital financeiro, a sociedade como um todo. Nós deveríamos estar pactuando para que no Brasil não deixará de existir, o Brasil não deixará de ter políticas públicas que combatam a fome, combatam a miséria, combatam a exclusão social. Esse tem que ser um pacto da sociedade brasileira. Portanto, ter isso como um déficit orçamentário calculado, previsível, não deveria estar nem no centro do debate. Por isso que eu digo que o centro do debate nesse momento não deveria ser o déficit calculado e administrável que nós estamos falando. O centro do debate deveria ser como nós vamos fazer o PIB crescer para que esse déficit seja incorporado ao orçamento o mais rápido possível. Esse sim deveria ser o centro do nosso debate. Eu penso, Débora, que nós precisamos desmontar os palanques. A eleição acabou, os palanques precisam ser desmontados. Eu aqui, mais uma vez, reivindico o discurso do presidente Lula em 30/10. Eu penso que nós, nesse momento, temos que unificar o Brasil. Nós temos que achar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu penso que é o momento de nós unirmos o Brasil para que a gente possa, nesse ambiente de unidade, não uma unidade burra, uma unidade que despreze o pensamento divergente, que despreze a diversidade do pensamento. Não, a diversidade do pensamento faz parte da democracia, mas nós precisamos ter unidade para que a gente gere estabilidade no país, para que a gente retome o crescimento econômico, para que a gente possa, retomando o crescimento econômico, construir um Brasil que cresça, mas cresça com justiça social, cresça incluindo as brasileiras e os brasileiros que hoje estão à margem. Prefeito, eu acompanhei, viajei o Brasil todo acompanhando a campanha do então candidato Lula, e ele sempre falava: olha, durante os meus 8 anos de governo, a gente fez superávit primário. Ele não prometeu isso nesse mandato que será de 4 anos, se ele prometeu que será de apenas 4 anos, não vai tentar reeleição, mas ele não prometeu repetir, perseguir superávit primário. Queria saber sobre as suas informações. O senhor acha que essa vai ser uma meta do governo? Eu sei que a gente está partindo de um déficit grande com o desafio de incorporá-lo ao orçamento, mas o superávit é uma meta? Ele não prometeu isso. Débora, é muito difícil e o mercado sabe disso. Por isso que eu digo que o mercado já precificou isso que o mercado agora trata como turbulência. O mercado sabe que o Brasil não vai ter superávit primário no próximo período, porque nós temos um rombo nas contas públicas. Então, o presidente Lula está sendo honesto. Por isso que eu digo que a economia, o segredo do crescimento econômico, o segredo das condições para que o crescimento ocorra é a transparência. Nós não teremos superávit primário em 2023. Nós teremos em 24? Acho difícil, mas nós poderemos ter em 25, nós poderemos ter em 26. Vai depender muito do crescimento sustentável do PIB. Por isso que eu digo que esse é o centro do debate.
o que é que o governo vai utilizar como instrumental de políticas públicas para que o PIB volte a crescer de forma sustentável. Então, eu não penso que é problema para o mercado o Brasil trabalhar com déficit nesses primeiros anos, até pôr para dentro todo esse crédito que se abriu para que não tenha descontinuidade nos nossos programas sociais, para que não tenha descontinuidade na política de reposição das perdas do salário mínimo, porque quem vive com o salário mínimo são as famílias mais vulneráveis, para que a gente retome a farmácia popular, que significa remédio gratuito para os usuários do SUS, e para que a gente tenha, inclusive, política de incremento que estimule o crescimento econômico. Esse déficit, se nós fizermos uma previsão que nós vamos colocar ele para dentro do orçamento um pouco por ano, ou estabelecermos que nós vamos colocar ele para dentro do orçamento de acordo com o crescimento do PIB, pronto, está transparente, está explícito, nós estamos mostrando o que é que vai acontecer com a economia brasileira no próximo período. E se isso acontece, né, de forma transparente, né, dialogando, construindo as posições com a sociedade, com os investidores, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai crescer, a economia vai crescer, o PIB vai crescer de forma sustentável e talvez a gente incorpore esse déficit mais rápido do que nós estamos imaginando hoje. Certo. Mudando de assunto, mas nem tanto, durante toda a campanha, quando Lula era candidato, poderia ou não se tornar presidente, o mercado pressionava dizendo, dê sinais mais claros, quem vai ser sua equipe econômica, qual vai ser a âncora fiscal. Aí depois essa pressão foi escalando e aí veio a frase, o governo quer um cheque em branco, o candidato quer um cheque em branco. E Lula respondia dizendo, eu tenho legado, em 8 anos, apenas olhem o que eu já fiz em 8 anos. Peguei o país assim e entreguei assim. Ok. Então a gente tem um diagnóstico de quê? Um retrato de quê? Lula candidato foi pressionado pelo mercado e não cedeu. Lula é presidente eleito, ainda tem aí o governo de transição e, enfim, o projeto dele, desse jeito mesmo, sem antecipar muito do que vai ser, foi o projeto vitorioso, foi a proposta vitoriosa. Pergunto isso para dizer, Lula presidente eleito, mercado segue pressionando para ter mais informações, para que o jogo seja mais claro, todo mundo ansioso, né, aquela ansiedade. Lula vai administrar como essa ansiedade? Vai continuar sem ceder? E quando ele vai começar a dar os sinais mais claros de equipe econômica, do que pretende fazer, âncora fiscal e etc? Olha, eu penso, Débora, que nós estamos na segunda semana pós as eleições. Eu penso que é um tempo exíguo para que se monte uma equipe de governo. O presidente Lula esteve essa semana em Brasília, ele visitou os poderes constituídos, ele restabeleceu o elo e o diálogo democrático com os poderes, com o judiciário, esteve também na Câmara dos Deputados, esteve no Senado. Então, ele está dialogando com os poderes constituídos para que a gente possa afastar aquela imagem de atrito, de conflito, de um executivo que o tempo todo estava atritando. Não, o presidente Lula não vai governar assim, ele vai governar dialogando. O presidente Lula agora vai viajar para a COP, ou seja, o presidente, enquanto presidente eleito, vai ter fala na Conferência do Clima, o Brasil será protagonista, e nós teremos a oportunidade de restabelecer o diálogo com o mundo, do Brasil voltar a ser referência da política de combate a todas as mudanças climáticas que o planeta vive. O Brasil vai voltar a ser interlocutor, vai ser reconhecido pelas suas políticas públicas de preservação ambiental, de preservação dos seus biomas. Então, o presidente Lula tem cumprido uma agenda
extremamente importante para o país. Eu não tenho nenhuma dúvida que, voltando da COP, voltando do Egito, o presidente Lula vai dar início à composição do seu governo de forma tranquila, sem atropelos, enxergando as necessidades da governabilidade nessa composição. O governo do presidente Lula precisa representar o movimento democrático que o elegeu. Portanto, é um governo que vai muito além do PT, das alianças constituídas no primeiro turno, das alianças constituídas no segundo turno. Portanto, é um governo que tem que representar o movimento democrático que construiu as condições de vitória do presidente Lula. Então, ele tem que compor um governo, efetivamente, que tenha essa representatividade, que lhe dê a tranquilidade e a garantia da governabilidade, para que ele possa pôr em prática, aí sim, o programa escolhido pelo povo brasileiro, o programa que ele defendeu durante as eleições. Então, querer atropelar esse processo, eu penso que não é saudável. Querer escolher nomes sem se debater efetivamente, né, qual o caráter desse governo, de que forma que nós vamos caracterizar esse governo, eu penso que é atropelo. Nós teremos um ministro da Fazenda que represente efetivamente, né, esse programa e esse projeto defendido pelo presidente Lula, alguém que tenha condições de executar esse programa defendido pelo presidente Lula durante as eleições. Então, não há por que ter pressa e não há por que gerar instabilidade, né, por conta de um processo de construção de um governo que se dá de forma tranquila, de forma racional, pensando nos interesses do Brasil. Ótimo. Próximo tema, bem rapidinho, que eu sei que o senhor está com a agenda corrida. O senhor citou a transição. E a necessidade, né, de construir um governo diverso, como foi a base dele, o projeto vitorioso, assim, uma frente democrática ampla, né? Esse governo de transição, ele traz bastante diversidade, né? Você vê a participação de todos os partidos aliados, uma diversidade grande, né? Você tem nomes, por exemplo, na economia, Pércio Arida, André Lara Rezende, que foram ali do Plano Real, né, formuladores do Plano Real. Você tem Nelson Barbosa, que foi ministro do governo do PT, que já é uma outra linha. Você tem anunciado a participação em grupo de trabalho lá do grupo técnico de gestão, orçamento e planejamento, Guido Mantega, né, que são nomes até que Mantega trouxe um pouquinho aí de irritação no mercado, mas enfim. Então eu gostaria de saber o seguinte: a composição do governo de transição reflete, não estou dizendo os nomes, tá? Mas reflete a cara do que será o novo governo? Olha, Débora, quando você compõe equipes num processo de transição, você põe geralmente quadros experientes e experimentados que possam fazer um bom diagnóstico do atual governo. É para isso que você compõe governo de transição. Você põe ali pessoas experientes com capacidade de análise. É só para isso. O governo de transição só serve para isso, para um bom diagnóstico, para uma boa análise. O governo de transição, claro, com esse diagnóstico, dará os subsídios necessários para que o presidente Lula, já no início do seu governo, tome as medidas necessárias para dar início também à implementação das suas políticas públicas, daquilo que ele defendeu no processo eleitoral. Então, um governo de transição não tem absolutamente nada a ver com a montagem do governo que vai implementar o programa defendido pelo presidente Lula durante o processo eleitoral. Então, são duas questões totalmente distintas, são dois objetivos totalmente distintos. Um é você ter um bom diagnóstico, o outro é você ter os quadros que vão, primeiro, garantir a governabilidade, que vão garantir a sustentação do governo, não só no parlamento, mas também na sociedade, mas que efetivamente tenham condições de implementar o programa vitorioso nas eleições. Certo. Esse governo de transição, ele tem a cara do presidente eleito Lula?
Não, eu repito, eu não faria essa caracterização, não, Débora. Eu diria para você que o governo de transição liderado pelo vice-presidente eleito, nosso governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele é um grupo de quadros preparados, experimentados para fazer transição, para fazer o diagnóstico necessário para a transição. Eu não penso que são grupos caracterizados que vão efetivamente reproduzir essa caracterização na montagem do governo. Não creio, penso que é um outro método, é uma outra metodologia que se usa para montar governo. Você põe na transição aqueles que vão te oferecer o melhor diagnóstico. Muito obrigada, prefeito, obrigada pela entrevista, estamos aqui sempre à disposição. Eu que agradeço, Débora, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse espaço tão importante que você construiu na imprensa brasileira. Minha gratidão, sei que é um espaço extremamente valorizado e agradeço por estar usufruindo dele para dialogar com o povo brasileiro, tratando de temas tão relevantes. Minha gratidão.